A verdadeira história de Vó Rosa. Uma mulher que sobreviveu à crueldade de um pai e à brutalidade de um mundo que tentou esmagá-la. Antes de começarmos esta jornada, aviso que algumas histórias precisam ser contadas, mesmo quando despedaçam nossos corações. O que você está prestes a ouvir é um relato poderoso de sobrevivência contra todas as probabilidades. Uma prova da força indomável do espírito humano, que enfrenta a escuridão e ainda encontra luz. Se você se emociona com histórias que tocam a alma, por favor, curta este vídeo e deixe um comentário com a palavra justiça, para mostrar seu apoio à luta de Rosa. Diga ao mundo de onde você está ouvindo esta história. Meu nome é Rosa Maria Carter, mas todos me chamam de Vó Rosa agora, aos 83 anos, com cabelos grisalhos e mãos gentis. Estou pronta, pela primeira vez, a compartilhar a história que me moldou. As pessoas veem uma velhinha doce e não imaginam as batalhas que enfrentei. Cada ruga no meu rosto é uma marca de luta. Cada cicatriz uma lembrança de um passado que tentou me destruir, mas que, em vez disso, me forjou. Minha história começa em Birmingham, Alabama, em uma era de segregação cruel, onde ser uma garotinha negra significava carregar o peso de um mundo que te via como menos que humana. Prepare-se para sentir raiva, para sentir o fogo da injustiça queimar em seu peito. Porque esta é a história de uma criança que enfrentou um monstro em casa e um sistema que a queria pequena e calada. Era uma manhã sufocante de verão em Birmingham, e eu tinha apenas 7 anos. Nossa casa, uma cabana de madeira nos arredores da cidade. Não era grande, mas minha mãe, Lila, fazia dela um lar cheio de amor. Ela transformava sacos de farinha em vestidos coloridos com suas mãos habilidosas e sobras de milho em pães que pareciam magia pura. Laila trabalhava como empregada doméstica na mansão dos Thompson, uma família branca rica do outro lado da cidade. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ela alisava seu único vestido bom, prendia o cabelo com cuidado sob um lenço e me beijava na testa. Seja boa para seu pai. Passarinho. Ela sussurrava, seu hálito quente contra minha bochecha. Volto antes das estrelas aparecerem. Naquele dia, eu brincava com uma boneca de pano que ela fez para mim quando a senhora Clara, nossa vizinha intrometida, veio correndo pelo caminho de terra, lágrimas escorrendo pelo rosto. O tempo pareceu parar quando ela se ajoelhou diante de mim, suas mãos trêmulas segurando meus ombros. Menina, ela disse, a voz falhando. Houve um acidente na casa dos Thompson, onde sua mãe trabalha. As palavras me acertaram como um soco. E eu, uma criança, não podia compreender o que viria depois. Mais tarde, em sussurros que não eram para meus ouvidos, soube que minha mãe caiu da grande escadaria enquanto polia o corrimão, ou pelo menos foi o que os Thompson disseram. Anos depois, outra empregada, a senhora Beatrice, revelou a verdade cruel à senhora Thompson, em um acesso de raiva por causa de uma xícara de chá quebrada. Empurrou minha mãe. Uma relíquia de família valia mais que a vida dela. Que tipo de mundo permite que uma xícara seja mais preciosa que uma mulher cheia de amor? Isso me enfurece até hoje. E deveria enfurecer você também. O funeral foi 3 dias depois. Eu vesti o vestido azul de domingo que minha mãe havia costurado. Grande demais. Feito para eu crescer dentro dele um futuro que ela nunca veria. A igreja estava lotada. Rostos solenes enquanto o pastor falava do céu e dos caminhos misteriosos de Deus. Eu não entendia suas palavras. Meus olhos estavam fixos no caixão de madeira simples, tentando entender como minha mãe, tão cheia de vida, podia estar ali, imóvel. Meu pai, Amos, ficou ao meu lado, o rosto uma máscara de pedra. Ele não chorou, nem na igreja, nem no enterro, nem quando voltamos para nossa casa vazia. Naquela noite, ele se sentou à mesa da cozinha, tirou uma garrafa de uísque que eu nunca tinha visto e disse, com uma voz fria que não reconheci, vai pra cama. Rosa. Chorar não vai trazê-la de volta.
Você é a mulher da casa agora. Eu tinha 7 anos. E de repente me vi responsável por preencher o vazio imenso que minha mãe deixou. Aos 8. Eu cozinhava, subindo em uma cadeira para alcançar o fogão. Aos 9. Lavava roupas, minhas mãos pequenas ficando em carne viva na tábua de lavar. A escola virou um luxo, perdida entre as tarefas domésticas. Os vizinhos tentavam ajudar quando podiam. A senhora Josephine me chamava para ajudar com seus bolos, garantindo que eu tivesse pelo menos uma refeição decente. O senhor e a senhora Turner deixavam legumes extras do jardim na nossa varanda. E a senhorita Evelyn, a professora gentil que mais tarde inspirou meu nome, me dava pedaços de torta de batata doce e livros para ler à luz de velas depois que meu pai desmaiava de tanto beber. Sua mãe ficaria tão orgulhosa da sua força. Criança, ela sussurrava, alisando meu cabelo rebelde. Mas ela gostaria que você mantivesse essa mente brilhante crescendo. Foi a senhorita Evelyn quem falou com minha professora, a senhora Lima, sobre minha situação. A senhora Lima começou a mandar lições de casa pelos filhos dos Turner, e em raros domingos, quando meu pai saía para pescar com homens do depósito de madeira, eu ia escondida à casa dela para aulas improvisadas. Você tem a mente rápida da sua mãe. Ela me disse uma vez, após eu resolver todos os problemas de aritmética que ela me deu. Não deixe ninguém apagar essa luz. Essas palavras se tornaram minha força secreta, um amuleto que guardei nos momentos mais sombrios. Mas a escuridão em casa só aumentava. Meu pai, consumido pelo uísque e pela dor, se tornava cada vez mais cruel. No começo, a violência estava nas palavras, nas comparações cruéis com minha mãe. Nem um ovo você sabe fritar direito, ele murmurava, empurrando o prato que eu preparava. Sua mãe fazia um banquete com sobras. Cada crítica cortava fundo, mas eu aprendi a esconder as lágrimas até estar sozinha. À noite, eu saía para os degraus da varanda, olhava as estrelas e falava com minha mãe. Contava sobre meu dia, sobre as coisas que aprendia nos livros da senhora Lima, e como tentava manter sua memória viva, cantarolando os hinos que ela entoava enquanto pendurava roupas. Sinto tanto sua falta. Mãe, eu sussurrava para o céu. Mas estou tentando ser forte como você me ensinou. Nessas noites tranquilas, com grilos cantando e o apito distante de um trem, eu quase podia sentir sua presença, como um cobertor quente me envolvendo. Esses momentos de paz me sustentavam, mas nada podia apagar a dor que veio depois. A primeira vez que meu pai levantou a mão contra mim, eu tinha 11 anos. Eu queimei o pão de milho, a única comida que tínhamos até o próximo pagamento. Sua palma acertou meu rosto com tanta força que caí contra o fogão. A superfície quente queimando minha pele através do vestido fino. A dor foi imediata. Mas o que me aterrorizou foi o olhar dele vazio, sem remorso, como se uma barreira tivesse sido cruzada. A partir daquele dia, viver naquela casa era como dançar em um campo minado. Eu tentava prever seus humores. Tornava-me invisível quando a garrafa de uísque aparecia, mas nunca era o bastante. Ele me batia por qualquer coisa, uma panela mal lavada, uma camisa mal dobrada, ou simplesmente porque eu estava ali. Uma noite, ele chegou bêbado e encontrou minha boneca de pano, o último presente da minha mãe. Você ainda brinca com isso, ele gritou, os olhos injetados. Antes que eu pudesse detê-lo, ele jogou a boneca no fogo da lareira, rindo enquanto as chamas consumiam o que restava da minha infância. Eu gritei, tentando salvar os pedaços, mas ele me segurou, me forçando a assistir. Você não é mais criança. Ele rosnou. Cresça. Meu coração se partiu ali. E a raiva que senti, uma raiva ardente, impotente, ainda queima em mim quando lembro. Como um homem pode destruir a última lembrança de sua filha com tanto desprezo? Os vizinhos percebiam o que acontecia. Mas na nossa comunidade, naquela Birmingham dos anos 50, assuntos de família eram sagrados. Ninguém chamava a polícia, não que eles se importassem com uma criança negra sendo disciplinada por seu pai, a senhora Clara.
A vizinha fofoqueira piorava tudo. Ela espalhava rumores, dizendo que eu era rebelde e que minha mãe morreu por minha culpa, porque eu distraía Lila do trabalho. Suas palavras me seguiam como sombras, fazendo as outras crianças me evitarem e os adultos me olharem com pena ou desconfiança. Eu me sentia uma estranha na minha própria comunidade, isolada pela dor e pela vergonha. Mas o pior ainda estava por vir. Aos 12 anos, eu estava no mercado, comprando farinha com os poucos centavos que meu pai me dava, quando ele apareceu com um homem que eu nunca tinha visto, o Sr. Grayson, um agiota local com olhos frios como os de uma cobra. Diante de todos, meu pai começou a negociar minha vida como se eu fosse um objeto. Ela é forte, pode trabalhar, ele disse, apontando para mim enquanto eu segurava o saco de farinha, o rosto queimando de humilhação. Leve-a. E estamos quites. O Sr. Grayson me olhou de cima a baixo, um sorriso cruel nos lábios. Uma boa troca, ele disse, como se eu fosse um cavalo no leilão. As pessoas ao redor cochichavam. Algumas desviavam o olhar, mas ninguém interveio. Eu era uma criança, e meu próprio pai me tratava como mercadoria. A raiva explodiu em mim. Mas o que eu podia fazer? Corri para casa. Lágrimas ardendo nos olhos, sentindo o peso de um mundo que parecia me odiar. Você já sentiu essa raiva? Essa injustiça que faz seu sangue ferver? Naquela noite, sozinha na varanda, jurei para as estrelas que encontraria uma saída. Não sabia como, mas a memória da minha mãe, seu amor, sua força, seu sacrifício me mantinha viva. Eu não podia deixar que a crueldade do meu pai ou as injustiças do mundo apagassem a luz que minha mãe acendeu em mim. A senhorita Evelyn, com sua bondade firme, tornou-se meu farol. Ela não apenas me dava comida e livros, mas também me ensinou a acreditar em mim mesma. Você é mais forte do que pensa. Rosa, ela dizia, seus olhos brilhando com uma certeza que eu ainda não podia sentir. Você é a filha da Lila. E ela nunca desistiu. Essas palavras ecoavam em minha mente enquanto eu enfrentava noites escuras, cuidando de meus ferimentos em segredo, usando água do poço para aliviar queimaduras e panos úmidos para esconder hematomas. Eu aprendi a suportar a dor em silêncio, mordendo um pano dobrado para abafar meus gritos quando a dor era demais. Mas, mesmo na escuridão, as lições da senhorita Evelyn e o amor da minha mãe me sustentavam. Eu sabia que havia algo além daquela casa. Algo além do peso do racismo e da violência que tentavam me manter pequena. Aos 12 anos, a raiva que crescia em mim se transformou em uma promessa. Eu não seria apenas uma vítima. Eu honraria minha mãe. Não apenas sobrevivendo, mas lutando por algo maior. A senhorita Evelyn me levou à casa da senhora Lima aos domingos, onde aprendi aritmética e leitura. Habilidades que meu pai tentou me roubar. Você tem um futuro, Rosa, dizia a senhora Lima, sua voz firme como um juramento. Não deixe ninguém tirar isso de você. Essas palavras, junto com a memória da minha mãe, tornaram-se minha armadura. Eu não sabia então que o caminho para a liberdade viria através de um movimento que mudaria não apenas minha vida, mas a história de uma nação. Tudo o que eu sabia era que, em algum lugar além daquela casa de horrores, havia a possibilidade de justiça, de dignidade, de um mundo onde eu não precisaria me esconder. E essa possibilidade, por menor que fosse, era o suficiente para me fazer continuar. Se esta história tocou seu coração, se a injustiça sofrida por Rosa acendeu uma chama de raiva e esperança em você, por favor, curta este vídeo e deixe um comentário com a palavra justiça para mostrar que você está ao lado dela. Diga de onde você está ouvindo, porque a luta de Rosa é a luta de todos nós. Que a história dela nos inspire a nunca desistir, a nunca aceitar a injustiça como destino. Aos 13 anos, eu, Rosa Maria Carter, já carregava o peso de uma vida marcada pela dor e pela injustiça. A morte da minha mãe, Laila, ainda ecoava em cada canto da nossa casa em Birmingham, Alabama. Um lugar onde o racismo e a violência do meu pai
Amos. Pareciam conspirar para me manter pequena. Mas algo dentro de mim, uma faísca alimentada pela memória da minha mãe e pelas palavras da senhorita Evelyn, começava a queimar com uma força que eu não podia ignorar. Esta é a história de como essa faísca se tornou uma chama. De como uma garota assustada começou a encontrar sua voz em um mundo que queria silenciá-la. E de como as injustiças que enfrentei me empurraram para a luta por dignidade. Prepare-se para sentir raiva, para sentir o fogo da revolta queimar em seu peito. Porque o que aconteceu comigo não é apenas uma história, é um grito contra um sistema que tentou me destruir e contra um pai que traiu o que restava do nosso lar. Eu ainda vivia sob o teto de Amos, um homem que o uísque transformara em um estranho cruel. Cada dia era uma batalha para evitar seu olhar, suas mãos pesadas e suas palavras que cortavam como facas. Ele me obrigava a fazer todo o trabalho da casa, desde cozinhar até lavar suas roupas sujas de suor e poeira do depósito de madeira onde trabalhava. Mas agora, com 13 anos, a escola estava ainda mais distante. Um sonho que parecia escorrer pelos meus dedos como areia. A senhorita Evelyn e a senhora Lima continuavam a me ajudar em segredo, trazendo livros e lições. Mas eu sabia que meu pai via minha educação como uma ameaça. Uma noite, enquanto eu tentava ler um livro à luz fraca de uma vela, escondida no canto do meu quarto, ouvi o rádio ligado na sala. Era uma transmissão sobre um jovem pastor chamado Martin Luther King, que falava de igualdade e justiça em Montgomery. Suas palavras eram como um trovão, prometendo um futuro onde pessoas como eu não precisariam se curvar. Mas então, Amos entrou cambaleando, o cheiro de uísque impregnado em sua respiração. Ele arrancou o fio do rádio da parede com tanta força que a tomada soltou faíscas. Enchendo sua cabeça com ideias perigosas, ele rugiu, os olhos injetados de raiva. Foi isso que matou sua mãe, achando que era igual aos brancos. Suas palavras me acertaram como um golpe físico, sugerindo pela primeira vez que a morte da minha mãe não fora um acidente. Antes que eu pudesse responder, ele agarrou o livro das minhas mãos e o rasgou ao meio, as páginas caindo como folhas secas. Você não vai ser melhor que ela, ele gritou, jogando os pedaços no chão e pisando neles. A raiva explodiu em mim, uma fúria que eu nunca havia sentido antes. Como ele ousava profaná-la, como ousava destruir o pouco que eu tinha para me agarrar, mas eu sabia que, se reagisse, seria pior. Engoli as lágrimas, mordendo o lábio até sentir o gosto de sangue, e jurei que um dia ele pagaria por suas palavras não com violência, mas com minha própria força. A vida em casa tornou-se insuportável, mas o pior ainda estava por vir. Amos, afundado em dívidas de jogo, começou a trazer homens estranhos para nossa casa, homens com olhos famintos e sorrisos que me faziam querer desaparecer. Um deles, o Sr. Grayson, o agiota do mercado, apareceu numa noite úmida, enquanto eu tentava cozinhar com os poucos ingredientes que tínhamos. Ele e meu pai conversaram na sala, suas vozes baixas, mas claras o suficiente para eu ouvir. Ela é jovem, forte, pode trabalhar, disse Amos, como se eu fosse um objeto à venda. Leve-a, e estamos quites. Meu coração gelou. Corri para o quarto, trancando a porta com uma cadeira. Mas não antes de ouvir Grayson rir, dizendo: ela pode ser útil. Sim, talvez até mais que isso. A ideia de ser vendida, de ser reduzida a nada além de uma moeda de troca, fez meu estômago revirar. Naquela noite, enquanto meu pai roncava, encontrei no bolso de sua jaqueta um recibo de um penhor. Ele havia vendido o anel de casamento da minha mãe, a única coisa que restava dela. Uma relíquia que ela me prometeu quando eu fosse mais velha por algumas garrafas de uísque. A dor e a raiva me engoliram. Segurei o recibo com mãos trêmulas, sentindo como se ele tivesse arrancado meu coração do peito. Como um homem podia trair sua filha assim? Como podia apagar o último traço da mulher que ele dizia ter amado? Eu queria gritar, queria confrontá-lo, mas sabia que isso só traria mais dor. Em vez disso,
Chorei em silêncio, prometendo às estrelas que encontraria uma saída, que honraria minha mãe de uma forma que ele nunca poderia entender. A comunidade ao meu redor, apesar de seus próprios fardos, tentava me proteger. Tommy, um garoto de 14 anos que fazia entregas para a padaria dos Turner, tornou-se meu aliado silencioso. Ele via as marcas no meu rosto, os hematomas que eu tentava esconder com mangas compridas, e nunca dizia nada, mas às vezes deixava um pão quente ou um livro escondido na varanda. Você merece mais que isso. Rosa, ele sussurrou uma vez, enquanto entregava legumes dos Turner. Não deixa ele te apagar. Suas palavras eram um lembrete de que eu não estava completamente sozinha. Mas a vergonha ainda me consumia. A senhora Clara, a vizinha fofoqueira, continuava a espalhar rumores, dizendo que eu era problemática e que provocava meu pai. Suas palavras venenosas faziam as outras crianças me evitarem. E eu me sentia como uma pária, mesmo entre aqueles que deveriam me apoiar. Mas a senhorita Evelyn nunca desistiu de mim. Ela me levou ao reverendo Coleman, um homem de voz firme e coração gentil, que havia conduzido o funeral da minha mãe. Em segredo, contei a ele sobre as tentativas de meu pai de me vender e sobre o anel roubado. O rosto do reverendo Coleman escureceu com uma raiva contida. Nenhuma criança deveria passar por isso, ele disse, apertando minha mão. Deixe comigo. Rosa. O senhor não quer que você seja vendida como gado. Ele e sua esposa, Sarah, trabalharam com os Turner, uma família que dirigia uma pequena padaria, para me tirar daquela casa. Eles convenceram meu pai que me casar com Grayson traria vergonha à nossa família perante a igreja, mas que eu poderia valer mais trabalhando e enviando dinheiro para ele. Amos, movido pela ganância e pelo medo de perder a aprovação da comunidade, concordou relutantemente. Mudar-me para a casa dos Turner foi como respirar pela primeira vez em anos. O quarto que me deram era pequeno, mas limpo, com uma cama de verdade e uma janela que dava para o jardim de ervas da senhora Turner. Pela primeira vez, eu não precisava me preocupar com o som de passos pesados ou com o cheiro de uísque anunciando a violência. A senhora Turner, uma mulher severa mas justa, me ensinou a arte de fazer pão e bolos. E eu me descobri habilidosa. Minhas mãos encontrando consolo na massa quente e no ritmo do trabalho. Você tem o dom da sua mãe. Ela disse uma noite, enquanto terminávamos uma fornada de pão de milho. Ela fazia tudo com amor. E você também. Essas palavras reacenderam a memória da minha mãe. Mas também me lembraram do que eu havia perdido. Mesmo estando com os Turner, eu ainda enviava dinheiro para meu pai, entregue pelo Sr. Turner para evitar qualquer contato direto. Era um lembrete constante de que, embora eu estivesse mais segura, ainda não era completamente livre. Mas Birmingham estava mudando. O rádio falava de um movimento crescente, de um jovem pastor chamado Dr. King, que desafiava a segregação com palavras que incendiavam corações. Eu ouvia escondida, meu coração batendo forte com cada relato de protestos e reuniões. Uma noite, Tommy apareceu na porta dos Turner, seus olhos brilhando com urgência. Tem uma reunião na Igreja Batista da 16ª Rua. Ele sussurrou. O Dr. King vai falar. Você vem. Eu sabia que a senhora Turner nunca aprovaria ela. Apoiava a causa, mas temia a violência que viria com ela. Diga que vamos dar uma volta para falar de planos de futuro. Tommy sugeriu, com um sorriso travesso. Hesitei. Mas a promessa de ouvir Dr. King, de sentir que eu podia fazer parte de algo maior, era irresistível. Na igreja, o ar estava carregado de antecipação. Quando o Dr. King subiu ao púlpito, sua voz ecoou como um trovão sagrado. Estamos aqui porque a injustiça está aqui, ele declarou. Chegou a hora de lembrar à América a urgência feroz do agora. Suas palavras acenderam algo em mim, uma certeza de que minha dor, minha raiva, poderiam ser transformadas em propósito. Eu não era apenas uma vítima, eu podia lutar. Minha primeira ação veio semanas depois.
em um protesto contra uma loja de departamentos que se recusava a servir negros no balcão de almoço. Tommy e eu nos juntamos a um grupo pequeno, cantando hinos de liberdade enquanto marchávamos. Mas a polícia chegou rápido, liderada pelo temido Bull Connor, cujo nome era sinônimo de brutalidade. Dispersem já, ele gritou pelo megafone, enquanto seus homens avançavam com cacetetes e cães latindo. Eu me ajoelhei, como nos ensinaram, mas um policial me agarrou pelos cabelos, arrastando-me pelo asfalto. A dor era cegante, mas o que me enfureceu foi o desprezo em seus olhos, como se eu não fosse nada, enquanto me jogavam em uma van. Vi fotógrafos de jornais capturando a cena. Endireitei-me, olhando diretamente para a câmera. Vejam o que estão fazendo conosco, eu pensei. Minha raiva tão grande quanto meu medo. Vejam como tratam uma garota que só quer ser humana. Na cadeia, trancada em uma cela superlotada. Continuamos a cantar, nossas vozes desafiando os gritos dos guardas. Mas o que mais me marcou foi o que aconteceu depois. A senhora Clara, a vizinha fofoqueira, espalhou pela comunidade que eu fui presa por desrespeito, dizendo que eu envergonhava minha mãe. Sua traição doeu mais que os hematomas. Como alguém da nossa própria comunidade podia virar as costas para uma garota lutando por justiça? Como podia escolher fofocas em vez de solidariedade? Aquela injustiça queimava em mim, mas também me tornou mais forte. Eu sabia que estava no caminho certo, que minha mãe estaria orgulhosa, e que a luta que começava agora era maior que qualquer dor que eu já havia sentido. Enquanto canto as últimas notas de We Shall Overcome na minha cela, sinto minha mãe ao meu lado, sua força me guiando. Esta não é apenas minha história, é a história de todos que já foram silenciados, mas escolheram gritar. Se você sentiu a raiva de Rosa, se a injustiça que ela enfrentou acendeu uma chama em você, por favor, curta este vídeo e comente justiça para mostrar que você está com ela. Se você acredita que a luta dela valeu a pena, escreva o número 1 nos comentários e inscreva-se no canal para ouvir o próximo capítulo. Se não gostou, aperte o botão de like mesmo assim, porque a verdade de Rosa merece ser ouvida. Diga de onde você está ouvindo, e junte-se a nós para manter viva a luta por justiça. Rosa Maria Carter. Agora com 19 anos. Emergia das sombras de um passado marcado pela dor e pela violência. Carregando no peito uma chama que Birmingham, Alabama, com todo o seu racismo e brutalidade, não conseguira apagar. A menina que outrora se escondia do punho de seu pai, Amos, e da crueldade de um mundo segregado. Agora caminhava com a cabeça erguida. Uma guerreira forjada pela perda da mãe, Lila, e pela luta incansável por justiça. O movimento pelos direitos civis, com suas marchas, prisões e hinos de liberdade, havia dado a Rosa uma voz que ecoava não apenas nas ruas de Birmingham, mas em corações por toda a nação. Este capítulo final de sua jornada é um testemunho de como ela transformou a dor em propósito, enfrentando injustiças que fariam qualquer um tremer. Prepare-se para sentir a raiva fervendo, para se indignar com os obstáculos que tentaram silenciá-la. Porque a história de Rosa não é apenas sobre sobrevivência, é sobre uma mulher que se recusou a ser pequena, que ousou sonhar grande e que lutou para mudar o mundo, mesmo quando o mundo tentou destruí-la. Após minha prisão no protesto contra a loja de departamentos, minha vida mudou para sempre. A fotografia que um jornalista tirou de mim, olhando diretamente para a câmera enquanto os policiais me arrastavam, tornou-se um símbolo. Eles me chamaram de a garota com dignidade. E aquela imagem apareceu em jornais de todo o país, de Birmingham ao New York Times. Mas a fama trouxe um preço. Enquanto eu me instalava na casa dos Turner, agora como uma filha adotiva, e trabalhava na padaria, aprendendo a arte de fazer pão com a senhora Turner, recebi uma carta anônima que fez meu sangue gelar. Escrita em letras tortas. Dizia: Você acha que é especial, garota. Continue assim. E não será só você que vai sofrer. Pense no seu futuro. O bilhete não estava assinado, mas eu sabia que vinha de alguém que temia o que eu representava.
A raiva que senti não era apenas por mim, mas por todos que já haviam sido ameaçados por ousar pedir igualdade. Como alguém podia odiar tanto uma jovem que só queria ser tratada como humana? Joguei o bilhete no fogo, mas suas palavras queimaram em minha mente. Um lembrete de que a luta estava apenas começando. Foi nesse mesmo período que conheci James, um jovem carpinteiro que cantava no coral da Igreja Batista da 16ª Rua. Ele tinha olhos sérios e uma calma que contrastava com a tempestade da minha vida. James também estava no movimento, ajudando a organizar protestos e transportando suprimentos em segredo. Você é mais forte do que qualquer um que conheço, Rosa. Ele me disse uma noite, enquanto caminhávamos da igreja para a casa dos Turner, sob o olhar atento da senhora Turner pela janela. Mas você não precisa carregar tudo sozinha. Suas palavras eram um bálsamo, mas também um desafio. Eu queria acreditar nele. Queria imaginar um futuro onde pudesse amar sem medo. Mas a sombra do meu passado e a violência ao nosso redor tornavam isso difícil. Birmingham estava em chamas. Não literalmente, mas com a tensão dos protestos. As marchas lideradas pelo Dr. King e pelo Reverendo Shuttlesworth cresciam. E eu me vi cada vez mais envolvida. Mas então, veio a tragédia que abalou nossa comunidade. Uma bomba explodiu na Igreja Batista da 16ª Rua, matando 4 meninas durante a escola dominical. Eu estava na padaria quando soube. E o grito que escapou da minha garganta não era apenas de tristeza, mas de fúria. Como homens podiam ser tão cruéis a ponto de atacar crianças em um lugar sagrado? A notícia me devastou, mas também acendeu uma determinação feroz. Decidi que me casaria com James naquela igreja, em um ato de amor e resistência, para honrar aquelas meninas e mostrar que o ódio não nos calaria. Nosso casamento foi simples, mas poderoso. A senhora Turner costurou meu vestido, um modelo elegante que abraçava minha força recém-descoberta, enquanto caminhava pelo corredor da igreja parcialmente reconstruída. Passando pelo banco onde ouvi Dr. King pela primeira vez, senti a presença da minha mãe, Lila, como se ela estivesse ao meu lado. James segurou minhas mãos, prometendo não apenas amor, mas parceria na luta. Enfrentaremos tudo juntos, ele sussurrou. E eu acreditei. Mas a alegria do nosso dia foi manchada por outra injustiça. A senhora Clara, a vizinha fofoqueira, espalhou rumores de que meu casamento era uma farsa para ganhar atenção no movimento, dizendo que uma garota como eu não merecia um homem como James. Suas palavras, repetidas por outros na comunidade, cortaram fundo. Como alguém que conhecia minha dor podia me trair assim, transformando meu momento de felicidade em mais uma arma contra mim? A raiva que senti era tão grande que quase me engoliu. Mas James me segurou firme. Eles não entendem o que você é, ele disse. Mas o mundo vai ver. A luta continuou. E minha voz cresceu. Fui convidada a falar em igrejas e centros comunitários, contando minha história de uma menina abusada a uma mulher que enfrentava a polícia de Bull Connor. Cada discurso era um desafio, mas também uma libertação. Em uma marcha em Washington, D.C., para empregos e liberdade, subi ao púlpito no Lincoln Memorial, diante de uma multidão que se estendia até onde meus olhos podiam ver. Meu nome é Rosa Maria Carter. Comecei, minha voz ecoando, há poucos meses. Eu era uma costureira em Birmingham, tentando me tornar pequena o suficiente para não ser notada. Hoje, estou aqui como prova viva de que nenhum de nós nasceu para ser invisível. A multidão rugiu, e senti a presença da minha mãe mais forte do que nunca. Dr. King apertou minha mão depois, dizendo: sua mãe ficaria orgulhosa. Rosa. Eu não sabia como ele podia saber disso. Mas suas palavras me fizeram chorar. Naquele momento, senti que minha luta era maior que eu mesma. Mas a vitória trouxe novos desafios. Quando descobri que estava grávida da nossa primeira filha, uma nova ameaça surgiu. Um oficial corrupto de Birmingham, o Sr. Hargrove, tentou me desacreditar, acusando-me de roubar joias da casa dos Thompson, onde eu trabalhava como empregada. Era uma mentira descarada. Uma armadilha para manchar minha reputação e enfraquecer o movimento. Fui arrastada a um tribunal,
grávida de 5 meses, enfrentando olhares de desprezo de um juiz branco e de uma plateia que já me julgava culpada. Você realmente espera que acreditemos que uma garota como você é inocente? O juiz perguntou, sua voz pingando sarcasmo. A raiva que senti era diferente de tudo que já experimentei, não apenas por mim, mas pelo bebê que carregava, pela minha mãe, pelas meninas da igreja, por todos que já haviam sido silenciados por mentiras como aquela. Com todo respeito. Senhor, respondi. Minha voz firme apesar do medo. A verdade não depende do que o Senhor acredita sobre pessoas como eu. A comunidade se uniu a mim, com o reverendo Coleman e a senhora Sarah organizando protestos fora do tribunal. Tommy, agora um jovem ativista, liderou uma campanha para expor as táticas sujas de Hargrove. No final, as acusações foram retiradas, mas a humilhação pública, a sensação de ser reduzida a nada diante de um sistema que me odiava, deixou cicatrizes. Como um homem podia inventar tal mentira para destruir uma mulher grávida, apenas porque ela ousava lutar por justiça? Após o nascimento da nossa filha, Clara Liberdade Carter, em homenagem à luta que nos uniu, minha vida tomou um novo rumo. Continuei trabalhando com os Turner, mas também comecei a organizar reuniões em nossa casa, criando redes de apoio para famílias afetadas pela pobreza e discriminação. James expandiu seu negócio de carpintaria, construindo altares para igrejas em todo o sul, enquanto eu assumi um papel como defensora da saúde comunitária. Quando fui convidada a testemunhar perante um comitê do Congresso sobre disparidades raciais na saúde, enfrentei um senador que questionou minha credibilidade. Senhora Carter, você sugere que os problemas de saúde da sua comunidade são sistêmicos. Não escolhas individuais, ele perguntou, com um tom de desdém. Olhei-o nos olhos, pensando nas mães que conheci, forçadas a escolher entre remédios e comida, nas crianças doentes por morarem em casas infestadas de ratos. Senhor, quando um sistema produz os mesmos resultados negativos para um grupo de pessoas, geração após geração, não são as vítimas que devem ser questionadas, mas o sistema. Respondi. Minha voz tremia de raiva, mas também de convicção. O comitê aprovou mais fundos para programas de saúde. Mas o que importava era que minha voz, a voz de uma garota que já foi silenciada, agora ecoava nos corredores do poder. Anos depois, quando fui indicada para concorrer ao Conselho Municipal de Birmingham, enfrentei uma campanha de ódio. Folhetos anônimos chamavam-me de agitadora e questionavam minha moral. Uma noite, um grupo de homens jogou pedras nas janelas da nossa casa, gritando insultos raciais enquanto Clara, agora com 8 anos, chorava em meus braços. Por que eles nos odeiam? Mamãe, ela perguntou. E meu coração se partiu. Como explicar a uma criança que o ódio não precisava de motivo, apenas de alvos? Mas a comunidade respondeu com força. Tommy, agora um líder local, organizou voluntários. A senhora Sarah costurou faixas de apoio. E James, meu porto seguro, construiu uma campanha que uniu negros e brancos, jovens e velhos, na noite da eleição, na Igreja Batista da 16ª Rua. Ouvi meu nome anunciado como a primeira mulher negra eleita para o conselho. Rosa Maria Carter venceu a multidão, gritou. Subi ao palco, com James ao meu lado, e falei. Quando eu era criança, Birmingham me ensinou quem importava e quem não. Hoje, Birmingham me ensinou que a mudança é possível quando pessoas corajosas se unem. Olhei para Clara e nosso filho recém-nascido, Martin, na primeira fila, e soube que minha luta era por eles, por um mundo onde seus sonhos não seriam limitados pelo ódio. Hoje, aos 83 anos, olhando para trás, vejo uma vida cheia de batalhas, mas também de vitórias. Clara se tornou advogada de direitos civis, lutando contra as injustiças que enfrentei. Martin criou programas de arte para jovens, curando traumas com criatividade, como eu fiz com minha voz. Meus netos me perguntam como encontrei coragem para superar um começo tão doloroso. Coragem não é a ausência de medo, digo a eles, mas a decisão de que algo importa mais que o medo.
Minha luta foi para garantir que a violência do meu passado não definisse o futuro deles. Cada cicatriz, cada ruga, conta a história de uma jornada da escuridão para a luz. Não sou definida pelas minhas feridas, mas pela minha cura. Não pelo meu começo, mas pela minha capacidade de começar de novo. Minha história é um lembrete de que, não importa quão quebrado seja o começo, nossos finais ainda são nossos para escrever. Se a jornada de Rosa acendeu uma chama de raiva e esperança em você, se você sentiu a força de sua luta contra a injustiça, por favor, curta este vídeo e comente justiça para mostrar que você está ao lado dela. Se acredita que a coragem dela mudou o mundo, escreva o número 1 nos comentários e inscreva-se no canal para mais histórias que inspiram. Se não gostou, aperte o botão de like mesmo assim, porque a verdade de Rosa merece ecoar. Diga de onde você está ouvindo, e junte-se a nós para manter viva a luta por um mundo mais justo. A história de Rosa Maria Carter, ou Vó Rosa, como ela é carinhosamente chamada, é mais do que um relato de superação. É um grito de resistência, uma chama que ilumina a escuridão de um passado marcado por dor, injustiça e violência. Ouvindo sua jornada. Desde a infância devastada pela perda da mãe e pela crueldade do pai, até sua transformação em uma líder que mudou a história de Birmingham. Senti uma mistura poderosa de emoções: raiva, tristeza, admiração e, acima de tudo, inspiração. Como brasileiros, nós, que vivemos em uma terra de cores vibrantes, samba e calor humano, também conhecemos as cicatrizes da desigualdade, do preconceito e da luta por dignidade. A história de Rosa ressoa profundamente com nossa cultura, que valoriza a resiliência, a comunidade e a alegria de viver mesmo diante das adversidades. Ao refletir sobre sua vida, extraio lições profundas que podem ser aplicadas em nossas próprias jornadas. E convido você a mergulhar comigo nessas reflexões para encontrar formas de transformar nossa raiva em ação, nossa dor em propósito e nossa esperança em mudança. A primeira emoção que senti ao ouvir a história de Rosa foi uma raiva ardente. A imagem de uma menina de 7 anos, forçada a assumir o papel de mulher da casa após a morte trágica de sua mãe. Lila. É revoltante. Como uma criança pode ser privada de sua infância? Obrigada a cozinhar, lavar e viver com medo do próprio pai. A traição de Amos, que não apenas a abusou fisicamente, mas tentou vendê-la como mercadoria para quitar dívidas. É um lembrete cruel de como o desespero e a ganância podem distorcer até os laços mais sagrados. No Brasil, onde a família é o coração de nossa cultura, essa traição soa ainda mais chocante. Pensamos nas nossas avós, nas nossas tias, nas mulheres que nos criaram com amor. E imaginar alguém tratando uma filha como Amos tratou Rosa é de partir o coração. Mas o que me deixou ainda mais indignado foi a cumplicidade silenciosa da sociedade à sua volta. Clara, a vizinha fofoqueira que espalhou rumores sobre Rosa, representa aqueles que, em vez de ajudar, escolhem julgar e isolar. No Brasil, conhecemos essas vozes, as fofocas nos bairros, os julgamentos nas redes sociais, que muitas vezes ferem mais que a própria dor. A lição aqui é clara: a indiferença pode ser tão prejudicial quanto a violência. Aplicando isso à nossa vida, devemos escolher ser como a senhorita Evelyn ou a senhora Lima, que ofereceram apoio e educação a Rosa, em vez de nos tornarmos cúmplices do silêncio. Quando vemos alguém sofrendo, seja uma criança em nossa comunidade ou uma mulher enfrentando o preconceito, nossa responsabilidade é agir, oferecer uma mão, uma palavra de apoio, ou até mesmo um pão quente, como Tommy fez. Pequenos gestos de solidariedade podem mudar vidas. Outra lição poderosa da história de Rosa é a força da comunidade. Em um momento em que ela poderia ter se afundado na solidão, foram pessoas como os Turner, o reverendo Coleman e a senhora Sarah que a acolheram, dando-lhe um lar, um propósito e uma chance de recomeçar. No Brasil, a ideia de comunidade é sagrada.
Pensamos nas festas juninas, nos mutirões nos morros, na maneira como nos unimos para ajudar um vizinho em necessidade. A história de Rosa me lembra que ninguém vence sozinho. Quando ela se juntou ao movimento pelos direitos civis, foi a união com outros James, Tommy, os líderes do movimento que a transformou de vítima em lutadora. Isso me faz refletir sobre como, em nossas vidas, podemos buscar ou construir redes de apoio, seja na família, no bairro ou em grupos de ativismo. A força coletiva é o que nos permite enfrentar desafios maiores que nós mesmos. Como brasileiros, podemos aplicar isso organizando-nos para lutar contra a desigualdade, seja ajudando uma escola comunitária, participando de projetos sociais ou amplificando vozes marginalizadas. A história de Rosa nos ensina que a mudança começa quando nos unimos, cantando juntos, como ela fez na prisão. Hinos de liberdade que ecoam mais alto que qualquer corrente. A coragem de Rosa é, talvez, a lição mais inspiradora. Ela enfrentou não apenas a violência do pai, mas também a brutalidade de um sistema racista que tentou reduzi-la a nada. A cena dela olhando diretamente para a câmera enquanto era arrastada pela polícia, desafiando o mundo a ver sua dignidade, é de tirar o fôlego. No Brasil, onde enfrentamos nossas próprias batalhas contra o racismo, a violência policial e a desigualdade social, a coragem de Rosa é um chamado à ação. Ela não apenas sobreviveu, ela escolheu lutar, transformar sua raiva em propósito. Quando foi acusada injustamente de roubo pelo Sr. Hargrove, grávida e enfrentando um tribunal hostil, Rosa não se curvou. Sua resposta ao juiz: a verdade não depende do que o senhor acredita sobre pessoas como eu. É um lembrete de que nossa dignidade não pode ser tirada. Não importa o quanto tentem nos humilhar. Para nós, brasileiros, isso significa enfrentar os desafios com cabeça erguida, seja lutando por melhores condições de vida, denunciando injustiças ou exigindo respeito. Podemos aplicar essa coragem em nossas vidas diárias, falar contra o preconceito no trabalho, apoiar movimentos por justiça social ou simplesmente nos recusarmos a aceitar que as coisas são assim. Rosa nos mostra que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo justiça, dignidade, um futuro melhor importa mais. Por fim, a história de Rosa me ensina sobre o poder de transformar a dor em propósito. Cada cicatriz que ela carrega, visível ou invisível, conta a história de uma mulher que recusou ser definida por suas feridas. Ela transformou a perda da mãe, o abuso do pai e as injustiças de Birmingham em combustível para construir uma vida de impacto como mãe, líder comunitária e a primeira mulher negra no Conselho Municipal de Birmingham, no Brasil, onde muitas vezes enfrentamos adversidades com um sorriso e um samba. Essa lição ressoa profundamente. Pense nas mulheres das favelas que criam seus filhos com amor, apesar da pobreza. Nos ativistas que marcham por direitos mesmo enfrentando repressão. Nas avós que contam histórias de luta com orgulho. Rosa nos inspira a pegar nossa própria dor, seja ela pessoal, como a perda de um ente querido, ou coletiva, como as desigualdades que enfrentamos e transformá-la em algo maior. Talvez isso signifique começar um projeto comunitário, compartilhar nossa história para inspirar outros ou simplesmente ensinar nossos filhos a nunca desistir. A história de Rosa é um lembrete de que nossas cicatrizes não são o fim, mas o começo de algo novo. Ao ouvir a jornada de Vó Rosa, sinto uma conexão profunda com sua luta, não apenas como uma história do passado, mas como um espelho para nossas próprias batalhas, no Brasil, onde celebramos a força da nossa gente, mas também enfrentamos as sombras do preconceito e da injustiça. Rosa é um farol. Sua vida me ensina que, mesmo nas noites mais escuras, há estrelas para guiar nosso caminho, estrelas como o amor de uma mãe, a força de uma comunidade, a coragem de uma voz que se recusa a ser silenciada. Que possamos carregar essas lições em nossos corações, transformando nossa raiva em ação, nossa dor em propósito e nossa esperança em mudança. Vamos honrar Rosa vivendo com a mesma coragem, construindo um Brasil onde ninguém precise se tornar pequeno para sobreviver.
Se a história de Vó Rosa tocou seu coração, se sua luta contra a injustiça acendeu uma chama em você, por favor, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e comente. Justiça para mostrar que você está ao lado dela. Se acredita que a coragem dela pode inspirar nossa geração, escreva o número 1 nos comentários e inscreva-se no canal para mais histórias que transformam. Se não gostou, aperte o botão de like mesmo assim, porque a verdade de Rosa merece ser compartilhada. Diga de onde você está ouvindo e junte-se a nós para manter viva a luta por um mundo mais justo.